Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço especialmente ao deputado Bala Rocha, porque eu tenho uma reunião agora do Comitê de Admissibilidade de Emenda na Comissão Mista de Orçamento e, por isso, preciso antecipar o meu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a construção de uma sociedade livre da extrema pobreza não pode ser apenas a letra fria de um preceito constitucional. A construção de uma sociedade livre da extrema pobreza passa pelo exercício cotidiano da distribuição justa das riquezas desse enorme Brasil, que, a despeito dos avanços conquistados, ainda convive com a gritante desigualdade social e regional. Nos compêndios acadêmicos, pobres são as pessoas que não suprem permanentemente necessidades humanas elementares como comida, moradia, acesso à educação e à saúde. A redução da extrema pobreza foi, no governo do presidente Lula, uma meta duramente perseguida e que apresenta resultados substanciais. Entretanto, o mapa da fome do IPEA revela que 32 milhões de brasileiros, uma população equivalente à da Argentina, defronta-se diariamente com o problema da fome. São 9 milhões de famílias cuja renda mensal lhe garante, na melhor das hipóteses, apenas a aquisição de uma cesta básica de alimento capaz de satisfazer suas necessidades nutricionais. Esse quadro, a despeito de todos os esforços, demonstra que as políticas públicas de transferência de renda e valorização do salário mínimo são condições necessárias e importantes, porém, não são suficientes para afastar a miséria. Muitas são as barreiras sociais para se vencer a trama da miséria e alcançarmos a inclusão social, fundamento de nossa Carta Magna e sonho de todos nós, sempre presente nos discursos dessa casa, mas nem sempre compatível com as suas ações. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acompanho com muito interesse o debate para a distribuição dos royalties do pré-sal. O Brasil está feliz com a descoberta dos grandes reservatórios de petróleo e gás natural, situados entre 5 e 7 mil metros abaixo do nível do mar. O pré-sal, há alguns anos, nossas reservas de petróleo eram escassas, mas na busca da autossuficiência, a pesquisa por reserva migrou dos campos em terra para águas profundas. E essa busca teve como resultado fantástico. Praticamente dobramos as nossas reservas nacionais. Estamos numa situação privilegiada. Somos um país com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo, base industrial diversificada, grande mercado consumidor e estabilidade institucional e jurídica. É chegada a hora de deixar de ser o país do futuro para nos transformar no país do presente. Vejo na descoberta do pré-sal a condição fundamental para o desenvolvimento justo de todo o país, não só das cidades mais pobres, que têm no FPM a sua principal receita, como também dos grandes centros, onde a pobreza e a vulnerabilidade social aumentam os números da violência e o consumo de drogas, gerando infelicidade, desespero no seio das famílias. É emblemática a disparidade no número de homicídios. Por exemplo, Higienópolis, em São Paulo, 3 para cada 100 mil habitantes. E o Jardim Ângela, no mesmo estado, 88 homicídios para cada 100 mil habitantes. A possibilidade dos estados e municípios brasileiros crescerem com a receita expressiva e justa está aí colocada. Os recursos provenientes do pré-sal podem ser um instrumento de redução das desigualdades sociais e regionais, por meio de investimentos em infraestrutura, saúde e educação. Não estou aqui para condenar os estados confrontantes, como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mas para defender o direito dos estados pobres participarem desta divisão. Os royalties do pré-sal são a riqueza do Brasil, portanto, pertencem a cada um de nós brasileiros. O pré-sal aprofunda a discussão sobre o país do futuro, fortalece a esperança de milhares de brasileiros, principalmente os que vivem à margem dos direitos básicos, como as oportunidades de trabalho. O petróleo do pré-sal reaviva o sonho do acesso pleno a esses direitos sociais. É natural que os estados confrontantes, por necessitarem de maior infraestrutura, recebam uma parte maior, mas não é justo alijar os demais estados dessa partilha. É hora de lutarmos para defender essas riquezas naturais do nosso país. E mais ainda, é hora de lutarmos para garantir que os recursos beneficiem a todos os brasileiros,
principalmente os mais necessitados. O combate à pobreza se faz com investimentos, com aporte de recursos públicos em obras estruturantes, estabelecendo pilares para o desenvolvimento sustentável. Poucos são os países ricos em petróleo que investem nesse bem para garantir um grande futuro às próximas gerações. Que sigamos o exemplo da Noruega, que utiliza a riqueza petrolífera que tem, investindo na educação e na qualidade de vida do seu povo. A fundamentação utilizada para se aprovar a emenda Ibsen Pinheiro é de que o mar, a zona contígua, a plataforma continental e a zona economicamente exclusiva não pertencem a nenhum dos estados ou municípios, pertencem à União. Partindo dessa correta premissa, os royalties advindos do subsolo de qualquer estado, como, por exemplo, a extração do minério, devem ser divididos uniformemente a todos. O veto do presidente Lula à emenda Ibsen Pinheiro criou um novo cenário, reabrindo o debate em busca de uma partilha mais solidária. O relatório proposto pelo senador Vital do Rego, aprovado no Senado em outubro último, traz uma nova proposta que devemos discuti-la no sentido de buscar um consenso que atenda a todos na distribuição dessa riqueza. A mudança vai ser importante para o país inteiro. Esse é o momento de reduzir a extrema desigualdade social entre os estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país. Destaco que o Nordeste concentra 30% da população brasileira, porém responde por apenas 15% do produto interno bruto do país. Segundo os últimos dados do censo do IBGE, na região estão quase 60% dos extremamente pobres do país, ou 9,61 milhões de pessoas dependentes das políticas públicas de transferência de renda. Na região norte, a ausência do Estado como indutor do desenvolvimento se faz mais grave. Os números do censo do IBGE mostram que, em Roraima, estado brasileiro que detém a maior proporção de índios, 9% da população total é formada por pessoas que vivem em extrema pobreza e que não dispõem de renda própria. São recorrentes os discursos em defesa da Amazônia, um incômodo com o olhar estrangeiro sobre o chamado pulmão do mundo. A proteção de uma região ou de um povo se dá com o desenvolvimento, e desenvolvimento se faz com investimento. Os índios são apenas 0,4% do total dos brasileiros, segundo o IBGE. Representam 9% da população sem renda que vive em extrema pobreza. Esse é o retrato do abandono. É imprescindível que haja mudanças na aplicação dos recursos gerados pelo petróleo, para que beneficie prioritariamente os mais pobres e seja de fato um instrumento de combate à desigualdade regional e social. Os estados e municípios não podem se furtar à administração desses recursos que devem ser aplicados em benefício da população, através de investimentos em áreas estruturais, como a saúde, educação, habitação, saneamento básico e meio ambiente. Assim podemos estancar o fluxo migratório do Norte e do Nordeste para as favelas do Sul e do Sudeste. O petróleo é um recurso finito, estratégico, que pertence a todos os brasileiros e deve ser utilizado em benefício da nação, nos municípios do Norte e do Nordeste e na periferia das grandes capitais. Existe uma grande polêmica criada inicialmente em torno da emenda Ibsen Pinheiro e agora em torno do relatório do senador Vital do Rego. Nesse debate defendemos o direito da riqueza oriunda de petróleo ser revestida na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. É preciso contribuir e convoco a todos aqui presentes para que o debate sobre a distribuição dos royalties do petróleo e o destino dos recursos da camada do pré-sal estejam entre as nossas prioridades. Os recursos se tornarão realidade. O pré-sal deve servir aos interesses de todo o país, revertendo-se não só em desenvolvimento tecnológico e científico, mas também em avanços sociais para o povo brasileiro. O desenvolvimento e a inclusão social estão cada vez mais próximas de nossa realidade. Cabe a... Só para concluir, senhor presidente. Cabe a cada um de nós lutar para que se torne viável, o quanto antes, estejamos próximos a dar um grande salto para a erradicação da miséria no país. Um sonho antigo meu, um sonho da presidente Dilma e, acredito, um sonho de cada um de vocês. Vamos juntos transformar esse sonho em realidade. Solicito ao senhor presidente a divulgação desse pronunciamento
na Voz do Brasil e nos demais veículos de comunicação dessa casa. Muito obrigado ao senhor presidente, e em especial ao deputado Rocha Bala e ao deputado Chico Lopes, que me cederam a preferência desse horário. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Sebastião Barrocha, pelo PDT. Vossa Excelência se expõe de até 3 minutos. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Aconteceu quinta e sexta-feira passadas, em Macapá, a 7ª reunião da Comissão Transfronteiriça, que organizada esta reunião por autoridades do